Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nós temos um bate-papo muito instrutivo, por quê? Olha só, por muito tempo a figura paterna ela estava à sombra materna, não é verdade? Mas hoje a realidade ela pode estar aí diferente. E até vimos muitos pais engajados nos cuidados da criação dos seus filhos, e desde até que nascem e até mesmo da concepção. E essa nova realidade, ela é muito importante em vários aspectos para a criação do filho, no seu desenvolvimento emocional, na sua formação como um todo. E é sobre isso que nós vamos falar com a psicóloga Solange Coelho Costa, que está aqui para nos abençoar e nos trazer essa palavra. Solange, como vai? Tudo bem? Tudo bem, eu só queria fazer uma correção. Pode falar. Sou psicanalista. Psicanalista. Ah, sim. Então nós somos... Eu daqui uns dias serei seu colega. Estou também... Tá fazendo? Estou fazendo psicanálise também. Aonde? Aí eu no Instituto Sumos. Isso, com a Janise Pedra lá. Tem sido bênção lá, aprendendo muito. É bom, né? A gente precisa, né, de conhecer sobre isso. Então, corrigindo aí com a psicanalista Solange Coelho. Solange, tudo bem, Solange? Tudo bem. Bom falar sobre esse assunto, né? Sobre a figura paterna nos nossos dias aí. E a gente vê que de uns anos para cá, principalmente ali da década, talvez de 60, na Revolução Sexual, a figura feminina, o feminismo emergiu e ali suplantou a figura masculina. É assim mesmo? Essa condição social tem interferido aí na criação dos nossos filhos? Desde sempre foi assim, porque na verdade quando a criança nasce, ela tem uma relação dual da criança com a mãe, né? A mãe que amamenta, a mãe que cuida, o pai ele chega um pouquinho depois. Então pra gente da psicanálise, a gente costuma dizer que o pai, a figura do pai, ele entra na vida da criança a partir dos 4 anos, quando a criança precisa então elaborar a questão do complexo de Édipo. Isso é uma questão teórica, e tem também aquela fase chamada fase anal, né, que seria a fase do pai, da construção ali daquela, vamos dizer, daquela castração da mãe também, já é um pouquinho antes, não? É, um pouquinho antes, mas é isso que eu ia falar com você. Mas isso aí é teórico, a questão dos 4 anos. A verdade é que desde que a criança nasce, a figura do pai ela é importante, né, no desenvolvimento emocional, cognitivo, intelectual, no desenvolvimento da pessoa humana, da criança que nasceu, que vai se tornar um adulto depois. Então essa presença do pai, e hoje em dia está muito moderno isso, os pais trocam fralda, dão banho, os pais participam mais, né? As mães têm essa questão de trabalhar fora, muitas vezes não pode ficar com o filho por causa dessa carga de horário que trabalha, então o pai entra com esta ajuda. Mas é lógico que no desenvolvimento do ser humano sempre foi e é imprescindível a participação do pai. Atualmente, casais mais modernos fazem cursos de pais, né? As igrejas hoje dão curso de pais, as instituições, os hospitais, os pais aprendem a dar mamadeira, trocar fralda, a cuidar da criança, mesmo do bebezinho recém-nascido. Então isso já é uma evolução da questão da participação do homem, do pai, né, na criação do filho ou da filha. Qual que é o reflexo disso? Normalmente, pais ausentes, e pais ausentes não quer dizer pais separados, não. Às vezes o pai, ele está em casa, é casado com a mãe, é uma família, né? Pai, mãe e o filho, mas o pai não tem uma participação tão direta na criação do filho. É uma figura à parte, né, na criação. O pai se sente um pouco desajeitado, né? Ele não sabe trocar fralda, ele tem medo de machucar a criança, ele tem medo de... Tem a ver, Solange, com aquela questão dele não, às vezes, ter recebido esse cuidado, de ter já recebido dos seus pais ali essa distância, e ele também já transmite essa distância ao seu filho? Isso também é uma verdade paralela, mas hoje em dia eu acho que não tem mais isso, porque quem quer participar, participa, não é? Você estava brincando do inglês, né? The book on the tab. Você gostou, né, coach? Aí, né? O inglês tá... Agora, vai ser só no The Book. Mas então, essa brincadeira aí que vocês fizeram, com a internet hoje todo mundo sabe, não é? Quem quer aprender, quem quer participar sabe. E ele é um pai jovem, eu tenho certeza que ele deve ter ajudado e muito.
Então não tem mais isso, sabe? O meu pai me criou assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci eu assim, cresci assim, você você sempre assim. Eu acho que não é por aí, né? Quem está nos assistindo quer agregar conhecimento, não é verdade? E para quem quer conhecimento, a gente tem uma gama de conhecimento disponível, não só na internet. Então hoje se conversa de tudo. Não é? Então, porque o meu pai me tratou assim, eu vou tratar o meu filho assim, eu vou dar continuidade àquilo que eu vivi. Olha, você hoje que é pai, você tem a chance de transformar o seu pai em você, se tornando um pai melhor para o seu filho. E assim, subsequente, o filho também, não é? A gente tem a oportunidade de ser diferente do que os nossos pais foram com a gente. Sobre esse momento aí que a senhora fala a respeito da questão do complexo de Édipo em si. As mulheres, elas têm que exercer esse papel de deixar os pais serem pais, porque às vezes elas abordam de uma maneira tão intensa que geram essa simbiose ali, ou pretendem gerar essa simbiose com aquela criança, sendo até a extensão do seu próprio corpo. Num primeiro momento, essa simbiose existe e ela é benéfica mesmo. A criança nasceu, ela está sendo amamentada, ela e a mãe são um. Não existe isso, aquela é minha mãe e eu sou o Davi, né? Eu e a minha mãe somos um. Não está formada essa diferença. Não está formada isso, mas à medida que ela vai desenvolvendo, nesse desenvolvimento tanto cognitivo, quanto emocional, intelectual e físico, vai entrando a participação do pai e a criança percebe então que existe um outro que está ali com ela na casa, né? Não é só ela e a mãe. Então quem é esse? Quem é esse ser, se for um menino igual a mim, apresentado, né? Trago para esse cenário. Então, ele é o meu pai. E qual que é o papel do pai? Então, o pai protege, o pai traz segurança para a família, o pai cuida, né? Mas o pai também ajuda, o pai também participa, o pai também é emocional, o pai também ama, o pai também chora, o pai também fica triste, o pai também fica alegre. O pai também dá aconchego, o pai também dá carinho. Então, mas eu sou grande, eu sou desajeitado, eu não sei trocar a fralda, eu vou machucar. Olha, vai tentando devagarzinho, né? Perde o medo, pede a sua esposa para te ajudar. Você vai ver que rapidinho você vai aprender. E que não é um bicho de 7 cabeças, porque culturalmente existe um preconceito, né? Isso aqui é coisa de mulher. Isso aqui é coisa de homem, né? Existem papéis definidos mesmo, né? Os homens têm seus papéis, como as mulheres têm os seus papéis, mas também o papel do pai, né? Não é só ver o filho filho vem todo cheirosinho, de fraldinha trocada, todo bonitinho, toma papai, né? E na hora que faz alguma bagunça, toma mamãe, né? Aí quando a criança dá birra. Acho que a Marine estava ainda se repousando do parto, que o garoto nasceu pequeno. Coloquei meu tablet do lado, vai lá assim, tutorial change diapers. Aí tava lá a moça explicando, funcionou bem. Pronto, vídeo bula, né? Aí, tranquilo. Graças a Deus pela tecnologia, né? Entendeu? Ele só fala papi pra todo lado. Tá pois ele introjetou, tá vendo? Foi um momento significativo na vida do Davi, quando ele introjeta, então, ele é apresentado e introjeta a questão do pai, né? Então, é o meu pai. A primeira palavra que ele falou foi papi. Papi, né? My papi. My dear papi. Mas a gente pensa assim, por exemplo, essa participação. Uma vez eu ouvi, quando até minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, que é um homem, o João Pedro, e depois eu tive a Ana Clara, que depois que ele está sendo formado ali no ventre, a primeira voz, o primeiro som diferente que a criança identifica é a própria voz do pai. Porque a voz... Isso é muito importante, porque até então é como se a voz da mãe fosse algo ali que fizesse parte dele. Isso. Mas aí depois vem a voz, o grave aí do pai, que isso dá também toda a diferença, né? Essa participação, o cuidado ali na gestação também, né, Solange? Isso a gente chama de memória primitiva, chama traços mnemônicos, é a primeira memória. Então já existe uma memória intrauterina, né? A criança percebe, ela sabe quem é que está ali, quem está cuidando dela. Então vamos voltar, aproveitando que é o Dia dos Pais, né? Claro. E para você que é pai, que está nos assistindo agora de manhã, firme aí. Você tem uma grande oportunidade de repensar o seu relacionamento com o seu filho.
né? Se até hoje você ficou impedido desse relacionamento porque você trabalha muito, porque você não mora com o seu filho, porque talvez você more em outra cidade, né? Você tem a oportunidade de ter a qualidade desse relacionamento. Então não importa o muito tempo ou o pouco tempo, o que importa é que você saiba o que está fazendo com ele, dando afeto, amor, presença, companheirismo, né? Isso traz um outro significado para o pai, para o filho, para a formação dessa família. Então, quando a criança nasce, que ela é apresentada para essa voz desse pai, e normalmente é apresentada para esse pai de uma maneira até danosa um pouco. Quando o seu pai chegar, se você não estudar... Eu vou falar com o seu pai. Quando o seu pai chegar, então o pai, ele se torna uma pessoa não próxima da criança, né? Ele se torna uma ameaça. E a criança começa a desenvolver um medo por esse pai. Em vez de ter um afeto positivo, que legal, meu pai vai chegar, eu vou brincar com meu pai, né? Ela começa a ter medo. Por quê? Pela ameaça que a mãe faz. E pertinente a isso, eu queria dizer também que às vezes as mães que são separadas, que têm separada dos pais, e normalmente elas querem às vezes falar mal do pai para a criança, né? Porque seu pai não telefonou, porque seu pai não chegou, porque o seu pai não cumpriu com isso ou com aquilo que se prometeu. Olha, mamãe não faz isso, não é? A questão sua com seu marido é uma questão sua com seu marido, né? O seu marido não é marido do seu filho ou da sua filha. Ele é pai do seu filho e pai da sua filha. Então, tenta, no máximo que você puder, permear isso, né? Para que a criança não cresça com essa impressão equivocada, porque ele não é meu marido, ele é meu pai. E eu o amo como meu pai. Se não deu certo o seu relacionamento de adulto, homem e mulher, não quer dizer que não vai dar na paternidade. E aí começa a comprometer, porque a criança cria uma restrição e uma resistência muito grande com esse pai. Quando o pai vai buscar, às vezes no fim de semana, a criança não quer ir, ela chora, né? Fala que não quer, faz birra. E esse comportamento dessa mãe vai afastando a figura do pai, a figura emocional desse significado para o filho. E até juridicamente nós aprendemos aí com o doutor Irlan Mello aí sobre essa questão da alienação parental. Hoje isso é crime. É crime. E não pode ser estabelecido. Exatamente. Agora, Solange, para a gente estar aqui encerrando nossa conversa, sobre a condição, por exemplo, hoje, numa estatística rápida, fria, crua, mais de 40% das crianças hoje são registradas só com o nome da mãe. E isso é um dado muito sério, isso diz respeito até à formação da nossa sociedade. Sobre a questão dessa ausência dos pais, da figura paterna, na condição dos limites daquela criança. Pois quando o pai é apresentado para a criança, quando a criança descobre que ela tem um pai, e esse pai é aquele que educa também, que coloca o limite, né? Isso é importante porque a criança vai crescer com o respeito ao outro. Então, olha para você ver como é que as coisas são fundamentais, como que a base, né, emocional, ela é fundamental nessa idade. Porque aí a criança é uma criança sem limite, que não tem respeito, que não considera a questão da figura masculina. E uma coisa bem grave que eu quero dizer: pais ausentes, crianças que foram educadas pela mãe, pelas avós, com a figura feminina, porque olha, é a tia, é a avó, é a mãe, é a babá, é a professora, só tem mulher. É a tia da salinha. Né? Só tem mulher. Então, a criança ela pode desenvolver um aspecto até de homossexualismo. Então, se a gente faz uma anamnese num paciente adulto e ele é um homossexual, muitas vezes por abuso na infância, ou sofreu abuso na infância, ou então ausência da figura masculina. Porque o menininho, você vai ver lá, o pai cruza a perna, o menininho vai cruzar a perna também. Não é? O pai faz a barba lá no banheiro e é bom que o filho esteja lá vendo o pai fazendo a barba. Aí ele brinca que ele também quer fazer a barba. Ele vai o quê? Imitar o pai. Essa imitação da figura masculina é que vai sedimentando também esses caracteres secundários emocionais no desenvolvimento da criança. Agora, na ausência do pai. Então, vamos imaginar, o pai morreu ou o pai realmente separou e abandonou, houve um abandono de fato. Essa figura paterna, ela pode ser substituída pelo avô, pelo tio, pelo professor, no caso cristão, pelo pastor, né? Por um homem. Haverá um homem aí convivendo com essa criança, né? Onde ela vai observar os caracteres do homem. Você não está de batom, você não está de brinco,
né? Você não está de esmalte, você é um homem e está vestido como homem, né? Eu sou uma mulher, estou vestida como uma mulher. Então a criança está aqui, ela está vendo esses aspectos secundários, né? E isso é no dia a dia dentro da casa da gente, não é assim? Então é super importante a participação da figura do pai. E eu queria nesta manhã, nessa oportunidade, desafiar o pai, né? Para que você que é pai, você tenha essa oportunidade de se fazer uma pessoa melhor no seu filho, de se tornar uma pessoa melhor no seu filho, aproveitando a oportunidade de ter gerado. Porque o ato de fazer, o ato de namorar, ele é muito prazeroso. A questão ela vem depois das responsabilidades com aquela criança, não é? Então, não é porque você não está com a mãe ou porque foi uma aventura, uma coisa de uma noite, a criança ela não tem responsabilidade nisso, não é verdade? Então é uma criança que vai te chamar por pai o resto da vida. E hoje nos cartórios existe sempre o registro da mãe, como você falou, porque não tem jeito de falar que a criança nasceu de quem, né? Ela nasceu de uma mãe. Ela nasceu de uma mãe, a cegonha não trouxe. Então a mãe está sempre com o nome dela lá. E o nome do pai? Aí fala assim, ausente, né? Sem pai. Por quê? Porque você não quer ter responsabilidade financeira com seu filho? Porque você já ganha mal, já ganha pouco e ainda vai ter que dar pensão? Né? Então, acho que a gente precisa repensar um pouco a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade pessoal, né? na vida como um todo, não é verdade? Porque é muito fácil gerar filhos, não é? E você vai me desculpar, mas assim, a gente tem os péssimos exemplos de família e de pai no Velho Testamento. Não é? Pais alcoólatras, pais que preferiam filhos e geravam ciúme entre os irmãos. Então, acho que a gente precisa repensar isso também, esses valores, né? E a questão da figura paterna. Então, não é só ganhar presente domingo no Dia dos Pais. É bom que se ganhe presente, mas é bom também que a gente seja um pai que participa, né? Um pai presente a partir do presente do Dia dos Pais. Que Deus dá. Solange, obrigado pela sua participação aqui, foi sensacional. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.